Essa é uma palavra do Ministério de Cura e Libertação da Alma. Sou o pastor Cesário e hoje falaremos a respeito do processo de cura e libertação da alma com o uso do questionário. Somos frágeis física e emocionalmente. Por esse motivo, precisamos da proteção de Deus contra todos os ataques do inimigo. Reconhecemos que a carne é fraca e a alma é inconsistente. A Bíblia diz em Mateus 26:41 que o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. A Bíblia diz também em 1 Pedro 5:8 que o inimigo anda em derredor, rugindo como um leão e procurando a quem possa tragar. A principal arma do diabo é inutilizar nossa mente com mentiras. Nossa principal arma é utilizar a verdade contida na palavra de Deus. Nós temos um inimigo chamado diabo que tem a mente que mente. Ele mente diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, mente descaradamente, compulsivamente, indisfaçavelmente, imperdoavelmente, mente terrivelmente, agressivamente, prejudicialmente. Infelizmente, ele acredita piamente que vai nos enganar eternamente, mas infelizmente só acredita nele cegamente quem não age sabiamente. Deus amou o mundo profundamente, amorosamente, que venceu o inimigo poderosamente. Reflita sobre essas palavras, pois o princípio da sabedoria é temer eternamente o Deus onisciente, onipresente e onipotente. A Bíblia diz em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A minha expectativa é que você possa confiar também nessa verdade e se posicionar como disse Billy Graham. O sol é para todos, mas a sombra do Onipotente é para aqueles que habitam no seu esconderijo. O questionário foi idealizado pela doutora Neuza Itioca, pedagoga, teóloga, doutora em missiologia, integrante do Ministério Internacional de Batalha Espiritual em nível estratégico. Autora de vários livros, dentre eles Deuses da Umbanda. Nascida em 1939 e falecida em 2024, a doutora Neuza foi uma apóstola brasileira, fundadora e presidente do Ministério Ágape Reconciliação. Era uma das principais referências do Ministério de Cura e Libertação no Brasil. Como líder cristã, dedicou-se desde 1988 ao Ministério de Libertação, Cura Interior e Batalha Espiritual. Certo dia, quando ministrava o questionário de libertação e cura da alma com uma pessoa, e o demônio que estava nela disse: "Eu odeio esse questionário." Em outra experiência, um certo irmão me revelou que ao tentar preencher o questionário de libertação, ao usar a caneta que estava em suas mãos, não conseguia tocar o papel. Outros irmãos disseram que o questionário impresso desaparecia. Outras que não conseguiam focar nas respostas e também que as letras embaralhavam. E o diabo sabe que no momento em que você desfizer, anular, rejeitar os pactos e alianças feitas com ele, terá que fugir para um lugar árido, conforme Mateus 12:43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Os demônios não gostam dos lugares áridos, vazios, desertos, sem água. Por isso não gostam de ir para lá, preferem habitar e tentar dominar a criação de Deus, deixando a casa suja, desarrumada e vazia. Em Jó 30, de 5 a 8, você verá um relato de como é um lugar árido. Geralmente, algumas pessoas que são abordadas pela equipe de libertação, quando são desafiadas a preencherem o questionário, fazem as seguintes perguntas: é necessário preencher o questionário? Quais mudanças ocorrerão na minha vida com o preenchimento do questionário? Quando me converti, todos os meus problemas foram resolvidos na cruz do Calvário. Eu ainda preciso de preencher um questionário? Já sou crente há muito tempo e não preciso de libertação e cura. Por que você deve preencher o questionário de libertação e cura da alma? Em primeiro lugar, porque o questionário te ajuda a juntar informações não reveladas. São mentiras que, como crente que você é, precisam ser retiradas ou removidas da sua vida ou do seu passado. Uma dessas mentiras ocultas é a idolatria,
que te paralisa, te aprisiona, que permite aos demônios que te manipulem, usando principalmente o sentimento da saudade dos entes queridos. A Bíblia diz em Êxodo 20 que Deus se apresenta como o único libertador e nos adverte que não podemos ter no nosso passado coisas que nos paralisam, que aprisionam. A Bíblia diz no Salmo 115 que os que fazem e confiam nos ídolos são cegos, surdos, mudos, não andam, não apalpam, são mortos-vivos. Em segundo lugar, por que você deve preencher o questionário? Porque ele te ajuda a renunciar, rejeitar e desfazer e anular alianças, pactos estabelecidos no seu passado, destruindo assim toda a autorização dada aos demônios para agirem contra a sua vida. Segundo Tiago 4:7, aqueles que se sujeitam a Deus e resistem ao diabo, ele tende a fugir, pois não tem mais autorização para permanecer. E se resiste ao diabo com confissão e renúncia ao pecado. A Bíblia diz em Números 13 que os príncipes de Israel espiaram a terra prometida por 40 dias e não conseguiram ver a Deus na terra. Participavam da promessa e preferiram olhar para o poder do inimigo e no tamanho dos gigantes que habitavam na terra. Quando isso ocorre, você gera um complexo de inferioridade. Isso confirma o que disseram os príncipes de Israel no versículo 33. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos e assim também éramos aos seus olhos. Diante da realidade de Deus, tem crente que tem sua fé tão pequena que mesmo diante de uma palavra de vitória não consegue enxergar a promessa. Tem a imagem do inimigo aumentada e sua imagem diminuída. Tem sua autoimagem negativa, derrotada, incapaz e sem fé. Uma autoimagem negativa te paralisa, destrói os seus sonhos e te faz recuar ao lembrar de seu passado como escravo. Em Efésios capítulo 2:2 diz: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E era assim que você andava. Você não é mais escravo do diabo. Você ressuscitou juntamente com o Senhor e com ele se assentou nas regiões celestes em Cristo Jesus. E esse entendimento que você precisa reconhecer. Libertação é posicionamento. Em terceiro lugar, o questionário te ajuda a abandonar os ídolos interiorizados por meio das tradições geracionais. A Bíblia diz em Êxodo 20, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. A iniquidade precisa ser retirada do nosso passado, talvez algo que afeta gerações. Precisamos descobrir e arrancar as raízes da iniquidade. Em 2 Reis 17, os filhos de Israel fizeram secretamente contra o Senhor coisas que não eram retas. Edificaram para si altares com imagens em todas as suas cidades. Então o Senhor fez algo terrível, tirou Israel da sua presença. O Salmo 88 revela uma oração de uma alma sem Deus, de uma alma em sofrimento, angustiada, sem perspectiva nenhuma, clamando por ajuda daquele que está longe por causa da iniquidade cometida. Precisamos perseverar na fé em Deus, amando-o acima de todas as coisas, reconhecendo quem Ele é e quem somos diante da grandiosidade desse Deus onisciente, onipresente, onipotente. Em João 4, Jesus oferece uma água diferente a uma mulher samaritana e ela se coloca à disposição para ser liberta. Jesus então revela o passado daquela mulher e pede que ela apresente esse passado, como é feito no questionário. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Os 5 maridos representam os 5 deuses que as 5 nações de 2 Reis 17 trouxeram para habitar em Samaria com a permissão do rei da Assíria. De Babilônia trouxeram Sucote-Benote,
que significa lugar de prostituição, lugar de adoração a deuses. De Cutá trouxeram Negal, deus da guerra e da morte, do submundo. De Ava trouxeram Nibás e Tartaque, herói das trevas. De Amate trouxeram Azima, deus em forma de bode. De Sefarvaim trouxeram Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim, deus Moloque, pois queimavam seus filhos no fogo. No versículo 41, aquelas nações que foram colocadas em Samaria temiam o Senhor, mas serviam também as suas imagens esculpidas. Aquelas ações foram passadas de geração em geração. O texto diz, também seus filhos e os filhos dos seus filhos fazem até o dia de hoje como fizeram seus pais. Pergunto, você já renunciou seus ídolos e os ídolos dos seus pais, seus pactos e alianças passadas? Talvez você responderá que sim. Então por que você ainda convive com os mesmos problemas, vendo vultos e demônios em sua casa? É preciso reconhecer por meio do questionário e renunciar aos pactos e alianças. E isso é feito por meio da confissão. Com a boca você faz confissão para a sua libertação. É o mesmo princípio. Em quarto lugar, o questionário te ajuda a sondar seu passado, identificando as lembranças ruins que estão escondidas. Em 1 Coríntios 10, somos advertidos a fugir da idolatria, sabendo que o sacrificado ao ídolo, tampouco o ídolo, não é coisa alguma. Antes, as coisas que são sacrificadas a demônios e não a Deus. Por isso, quem é idólatra e sacrifica alguma coisa aos ídolos são participantes com os demônios. Considerando que os demônios se encontram por trás de um ídolo, tudo aquilo que se parece com o ídolo precisam ser retiradas de nossas vidas. Falo a respeito da confiança que você deposita nessas coisas. Pode ser uma figa para ajudar na sorte, um pé de coelho. É isso que Deus pede, quebra a confiança nessas coisas e confie nele. Em Josué 5, 6 e 7, conta a história da conquista de Jericó pelos filhos de Israel. Depois de terem renovado a aliança com Deus por meio da circuncisão, que é comparada à conversão do novo nascimento, os filhos de Israel, no comando de Josué, começaram a conquistar a terra prometida. Tomaram Jericó com a orientação do Senhor, quando o anjo guerreiro, visto por Josué, e passa toda a estratégia para a conquista. Logo após, havia uma pequena cidade chamada Ai. Era a próxima conquista. Fizeram pouco caso, tiraram seus olhos do Senhor e confiaram em seus próprios braços. Os guerreiros foram imprudentes, não consultaram o Senhor. Enviaram uns 2 ou 3 mil homens para batalharem contra a cidade de Ai. Algo inesperado aconteceu. Os habitantes da cidade de Ai derrotaram os guerreiros de Israel, que sem entenderem se humilharam diante da face do Senhor. O Senhor revela que havia pecado no meio do povo. Quantos pecados escondidos você carrega na sua vida, que te fazem derrotado diante de uma pequena batalha? Necessitamos desvendar por meio do questionário os pecados escondidos. O que ocorreu para que os filhos de Israel perdessem a batalha em Ai? No verso 1 do capítulo 7 diz: mas os filhos de Israel cometeram uma transgressão, pois Acã, da tribo de Judá, tomou das coisas contaminadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Por esse motivo veio a derrota, a humilhação. Onde estão escondidos seus pecados? Precisamos fazer uma investigação por meio do questionário, assim como houve uma investigação lançando sorte para reconhecimento do pecado, revelado na oração que Josué fez a Deus. As revelações vieram à tona, descobriram o endereço do pecado e depois o nome do pecador, Acã. No Salmo 139, Davi reconhece a onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Davi diz que Deus escreveu um livro contendo todos os seus dias,
representando o seu passado, presente e futuro, início, meio e fim. Considerando essa afirmação, basta olhar para seu passado com o uso do questionário e fazer as devidas renúncias, usando confissões, renúncia e perdão. Peça a Deus que te sonde e conheça o seu coração. Peça a Ele que te prove e conheça os seus pensamentos. Peça a Ele que te prove e veja se há em ti algum caminho perverso, para que Ele te guie pelo caminho eterno. O questionário é uma ferramenta que te ajuda a reconhecer o seu passado e, por meio da renúncia, do cancelamento, da rejeição, da confissão e arrependimento das práticas passadas. Eu preenchi o questionário, fui extremamente ministrada através de cada questão ali. Tinha muitas coisas que eu não me lembrava, que faziam parte da minha história, do meu passado. E são questões espirituais profundas e eu acredito que vale muito a pena o preenchimento desse questionário, porque te fazem ir mais profundo nas suas raízes, te fazem negar algumas coisas das quais você não tem tanta lembrança ou consciência no momento que você está vivendo no presente, e talvez coisas que você viveu na sua geração passada, com seus antepassados, isso possa ainda estar influenciando a sua vida espiritual atualmente. Então, o preenchimento do questionário de libertação foi algo que me ajudou muito a romper com muitas barreiras e que vem me ajudando até hoje a perceber e entender quem eu sou hoje através do que Jesus ministrou pelo questionário. Vale a pena responder, vale a pena participar dos movimentos, nas nossas reuniões de libertação e cura. Se você ainda não teve essa oportunidade, vem, responda o questionário, vem fazer parte desse ministério com a gente, amém? Favoreceu o meu conhecimento mais profundo do Senhor e me libertou de várias cadeias, de prisões do meu passado, e graças a Deus hoje livre sou. Amém. Deus é bom. O questionário é importante para mim, porque é uma forma de eu me lembrar do passado, expressar meu passado, escrever no questionário para testemunhar e dar uma satisfação para eu me libertar daquilo que me prendia no passado. E para eu me aproximar de Jesus, eu preciso me livrar das cargas negativas, e o questionário vai me ajudar nessa questão. Então eu acho importante as pessoas preencherem para poderem testemunhar. E as pessoas acham que o questionário é uma coisa difícil, pesada e que vai mexer com sua vida. Não, pelo contrário. O dicionário é necessário o questionário é necessário para que as pessoas possam conversar, inclusive, com o pastor, com a pessoa responsável, para livrar ela de um passado, vamos dizer, tenebroso. Foi muito importante, a ministração foi excelente e eu fiquei tranquilo, fiquei leve, fiquei livre do passado que às vezes me incomodava. E é isso que o questionário faz, é nos livrar de coisas que às vezes nos atrapalham. Olha, para mim ele foi um divisor de águas, porque através do questionário eu consegui quebrar alianças, pactos e inclusive maldições hereditárias. Através desse questionário, o Espírito Santo trouxe à minha mente, ao meu coração, muitas revelações do que eu tinha feito e do que eu ainda poderia fazer. E foi tudo quebrado na minha vida graças ao questionário de libertação. O questionário para mim, primeiro que eu nunca tinha ouvido falar sobre o questionário de libertação, né? E o questionário para mim foi essencial para eu entender quais eram as áreas da minha vida que eu mais precisava enfatizar, né? Que eu mais precisaria buscar auxílio. No caso, quem tem me auxiliado, né? Me acompanhado nesse processo é o pastor Cesário. Dentre isso, eu consegui, né, dentre as ministrações do pastor Cesário, com questionário, consegui alcançar, né, liberar o perdão para familiar meu e estar tranquila direcionado a isso.